Bem, você não está perdido, você só está bebendo água no lugar errado. Ouça bem isso. Hoje em Jeremias 2 nós vamos te dar um diagnóstico que liberta. Por que a sua alma continua com sede, mesmo quando tudo está andando? E como é que a gente pode fazer para voltar para a fonte que realmente sustenta a gente, sem viver aquele ciclo de ansiedade, controle e frustração? Olha, nesse vídeo nós vamos ver algumas coisas. Primeiro, nós vamos ver o começo do amor de Deus com o seu povo. Nós vamos ver a dor da troca lenta que acontece quando a vida melhora e a imagem das cisternas rachadas. Isso é muito importante. Uma grande mensagem de Deus nesse vídeo para a sua vida hoje. A paz de Cristo, aqui é o pastor Henrique Bravo. Se você tem 5 minutinhos, 6 minutinhos para Deus, Ele tem uma vida para você. Um capítulo por dia a partir de agora. Vamos juntos? Olha, no capítulo anterior, em Jeremias capítulo 1, nós vimos o chamado de Jeremias, um jovem separado por Deus antes de nascer, enviado para arrancar e para plantar. E vimos uma verdade que sustenta a nossa caminhada. Deus não chama a gente pronta. Deus prepara quem Ele chama. Jeremias foi confrontado com medo, mas foi sustentado por uma promessa. Qual era? Eu sou contigo. Bem, e hoje nós vamos falar de Jeremias 2. Deixa eu te dar um panorama básico. Esse capítulo tem 37 versículos e o autor é Jeremias. Presta atenção, Jeremias 2 não é Deus falando como um juiz frio. É Deus falando com um coração ferido, como um pai, como um noivo, relembrando de uma aliança. Agora olha como você lerá esse capítulo. Você vai ler o seguinte, versículo 1 ao 3, você vai encontrar Deus relembrando o começo. Eu me lembro de você, do amor da sua juventude, quando você me seguia no deserto. É como se Deus dissesse, você não tinha conforto, mas tinha presença. E isso era suficiente. Você vai ler do versículo 4 ao 8 agora um choque. Deus perguntando, que injustiça acharam em mim para se afastarem? E aqui dói porque é muito humano, irmãos. É muito humano. Às vezes a gente não abandona Deus por raiva, abandona por distração, por acomodação. Uma troca lenta. E até quem deveria conduzir sacerdotes e líderes se desconectou do Senhor. Você vai ler do capítulo 9 ao 13, o centro do capítulo, a frase que vira um raio-x na alma. Deus diz que o povo cometeu 2 males, guarde isso, 2 males. Primeiro, abandonaram a fonte de águas vivas. Segundo, cavaram para si cisternas, reservatórios rachados que não retêm água. Olha a figura que Deus usa. Não é só pecado moral, é pecado de substituição. Trocaram Deus por algo que prometia um alívio temporário. Veja lá, a gente vai chegar lá. Olha, você vai ler do versículo 14 ao 19 as consequências dessa troca. O povo enfraqueceu, perdeu direção, perdeu proteção. E Deus diz algo tremendo. Saiba que é mal e amargo deixar o Senhor. Não é Deus sendo cruel, é Deus descrevendo a realidade. Longe da presença, a alma vai ficar como? Amarga. Você também vai ler do versículo 20 ao 28, Deus denunciando a idolatria com imagens bem fortes. O povo correndo atrás daquilo que não satisfaz, procurando atalhos, se inclinando aos outros deuses. E quando a crise vem, daquilo que virou Deus, não sustenta ninguém no dia mal. Irmão, no dia mal não tem jeito. Nada dessas coisas supérfluas vão sustentar o homem. Versículo 29 ao 37, Deus confronta a justificativa do povo. Quando o povo diz, não pequei, só que a vida diz completamente o contrário. E mesmo com palavras duras, por trás de tudo, há um convite pulsando de Deus. E qual é o convite? Volta, volta, volta. Agora deixa eu te dar uma curiosidade. Pensa aqui comigo. Olha, Jeremias 2 tem um formato do que muitos chamam de um processo de aliança. É como se Deus estivesse num tribunal apresentando uma causa contra o seu povo. Olha que figura interessante para a gente pensar. Mas entenda, não é porque Deus quer destruir, é porque Deus quer restaurar a verdade. E aqui entra a sacada do versículo de número 13. Porque no hebraico a ideia de fonte aponta para a água que brota, que flui, uma nascente viva. Já a cisterna era um reservatório assim, cavado na rocha para guardar água de chuva. Então olha as duas questões que Deus apresenta. E uma cisterna rachada, gente, não só perde água, ela acumula sujeira lá no fundo, o negócio fica podre ali. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Vocês trocaram o que era vivo e gratuito por um esforço escravo que no fim só vai te entregar lama, sujeira, não vai dar em nada, isso vai te prejudicar. O pecado sempre faz isso, ele te dá mais trabalho para entregar muito menos lá no final. E agora o grande ensino do capítulo, pensa comigo, toda ansiedade é uma sede. E a pergunta é, aonde você está tentando matar essa sede? Aonde você está tirando o teu sustento? Jeremias 2,13 diz, porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram a fonte de águas vivas e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Olha a declaração de Deus, perceba, Deus não está dizendo apenas
Ó, você errou. Deus está dizendo, você continua com sede, você está com sede. E escolheu o lugar errado para beber. Agora, olha o que Deus está comunicando contigo hoje. O problema não é começar com Deus, é trocar Deus depois que a vida melhora. Quando a vida melhora, alguns relaxam em muitas coisas espirituais, relaxam na oração. Quando a vida melhora, alguns trocam a palavra por barulho, substitui a dependência de Deus por controle, autossuficiência, e o coração com sede começa a cavar cisternas. Aprovação, controle, você trabalha sem descanso, sem parar, você começa a ter uma vida religiosa, só que não tem presença nenhuma, você começa a se comparar, tem prazeres imediatos, colagem no celular infinito, tem um relacionamento que vem para sua vida como se fosse o salvador da tua vida, que vai preencher os teus vazios e não preenche. O dinheiro que parece que agora é a segurança da tua vida. E posso ser sincero, por alguns minutos até alivia, mas depois, você bem sabe, tudo volta muito pior, porque cisterna é rachada. Quem troca fonte por cisterna rachada não perde só Deus, ele perde a própria água. E para você pensar, primeiro, pense aqui comigo hoje, o que Deus está dizendo e comunicando conosco, nomeie a sua cisterna. Responda com honestidade. Olha, quando eu estou vazio, eu corro para onde? Para onde você corre? Não é condenação, é diagnóstico. E sem diagnóstico, você só repete esse ciclo. Segundo, volte à fonte em pequenas decisões diárias, em coisas pequenas, não é um grande passo, são pequenas. Fonte no evento anual, fonte é um hábito santo. 5 minutos de oração, começa orando 5 minutos, assistindo um vídeo de 5 minutos, se dedicando a Deus 5 minutos, lendo um salmo devagar. Uma conversa com Deus sincero, não sei, coisas pequenas e principalmente obediência simples naquilo que Ele já falou contigo, que já te pediu. Terceiro, não confunda barulho com água. Tem coisa que faz barulho na lama, só que não alimenta. E a presença de Deus às vezes é silenciosa, mas ela é o que cura por dentro. E para fechar, pensa aqui comigo, cisterna é como tentar carregar água numa peneira. Você se esforça, corre, investe energia e a paz escorre pelos seus dedos. Fonte é diferente. Você não precisa fabricar água, você só precisa se aproximar. Hoje, Jeremias 2 não é um capítulo para te acusar, é um capítulo para te resgatar. Deus está dizendo, eu me lembro do seu primeiro amor e eu ainda estou aqui. Volte para a fonte. Hoje, em nome de Jesus, faça uma oração sincera de retorno. Retorno às práticas, retorno quem você era e quem Deus projetou você para ser. Em nome de Jesus. E eu quero pedir a sua ajuda, coloca um comentário aqui bem específico e diz assim, qual foi a sua cisterna quebrada que Deus expôs hoje? E qual passo prático você vai dar essa semana para você poder voltar à sua fonte, para você estimular outras pessoas? Nós voltamos aqui no próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.